Lucas 17, verso 11, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Veja bem o milagre que aconteceu na vida dessas 10 pessoas leprosas. Você sabe que nessa época o leproso era uma pessoa rejeitada pela sociedade ali, porque a lepra, além de aquela sociedade ali considerar a lepra como pecado, resultado de algum pecado, muitas das vezes, né? Havia também o problema de que o leproso, ele era rejeitado por causa do medo de contagiar, porque a lepra, ela é contagiosa. A lepra, o leproso não podia viver ali junto com as demais pessoas, porque senão a lepra iria se multiplicar pegando ali em outras pessoas. Então o leproso era excluído da sociedade. Ele sofria muito por causa desta enfermidade ali incurável na época. E essas 10 pessoas estavam fora da cidade ali, por esse motivo que eu acabei de explicar, desprezados, fora da família. Eles não podiam nem entrar na cidade, porque se eles entrassem na cidade, eles seriam apedrejados. Quando a pessoa observava o seu corpo e aparentemente estava curada, ela não poderia chegar e entrar na cidade. Ela tinha que primeiro passar por um exame. O sacerdote examinava para ver se realmente ela tinha sido livre ali daquela lepra, porque um certo tipo de lepra ali poderia também desaparecer ali. Se o sacerdote constatasse que estava curado mesmo, aí aquele ex-leproso era restaurado à sociedade. Mas ele não podia chegar e entrar assim na cidade, porque poderia morrer ali apedrejado. Então, veja o que Jesus fez. Quando esses leprosos viram Jesus,
eles não aproximaram de Jesus, eles não tocaram em Jesus, justamente porque, além da lepra ser contagiosa, eles poderiam pensar que se tocasse em Jesus, poderia contagiar ali, e também, se eles tocassem em Jesus, Jesus era considerado um rabi, um mestre, e leproso não podia tocar em sacerdote, Era ali a lei da época. Por isso eles pararam de longe e clamaram, que a Bíblia diz que eles pararam de longe. Coloca esse detalhe, Eles clamaram: Jesus, tem misericórdia de nós. E a Bíblia diz que Jesus disse aqui no verso 14 de Lucas 17: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Está vendo aí? Jesus mandou eles irem mostrar aos sacerdotes. Por quê? Por causa do que eu acabei de explicar, que um leproso, quando era livre ali da lepra, certas lepras, há vários tipos de lepra, Então, se a lepra que estava naquela pessoa era um tipo de lepra que curava, quando ele observasse que estava curado, ele tinha que ir ao sacerdote, para o sacerdote examinar e determinar se realmente estava curado ou não. Por isso que Jesus falou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Mas agora veja bem, se eles não acreditassem na palavra de Jesus, eles iriam falar assim: mas nós não podemos ir mostrar aos sacerdotes, porque nós ainda não estamos limpos. Preste atenção aqui nesse mistério. Eles poderiam olhar para os seus corpos e pensarem assim: nós não podemos ir apresentar diante do sacerdote, porque nós ainda estamos leprosos. A lepra ainda está visível no nosso corpo. Então, Jesus, o Senhor tem que curar nós primeiro, faz a lepra desaparecer e depois nós vamos. Mas eles não fizeram isso. Não, Jesus, se a gente for do jeito que nós estamos, nós vamos ser apedrejados. Nós seremos apedrejados. Então, Jesus, o Senhor tem que fazer a lepra desaparecer primeiro, para depois nós ir. Eles iriam raciocinar sim, mas eles não fizeram isso. Eles simplesmente obedeceram a ordem de Jesus. E a Bíblia não diz que eles ficaram limpos e depois foram. Não. Olha aí para você ver. Leia comigo de novo o verso 14. E disse-lhe Jesus, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Está vendo aí? Jesus não purificou eles assim para eles verem a pele limpa, para depois ir. Jesus falou para eles: ide. Eles não foram purificados ali, para eles ver com os olhos da carne ali que estavam purificados antes de ir. Porque é muito fácil: eu estou curado, então eu vou. Mas não. Jesus falou: ide. E indo eles, quando eles começaram a caminhar, obedecendo a ordem de Jesus, a lepra desapareceu. Se eles ficassem argumentando, igual eu acabei de citar, argumentando com Jesus: Jesus, o Senhor conhece a lei, o Senhor sabe que se nós formos do jeito que nós estamos, nós vamos ser apedrejados, porque a lepra ainda não desapareceu. Olha para o Senhor ver. Se eles ficassem argumentando com Jesus, eles teriam morrido leprosos, porque o milagre não teria acontecido.
Mas eles não ficaram argumentando com Jesus. Simplesmente eles obedeceram a ordem de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles foram, ficaram limpos. O que nós aprendemos aqui? Que o nosso milagre está em nós obedecer a orientação de Jesus. Muitas das vezes Jesus manda a gente fazer certas coisas, e se a gente ficar argumentando com Jesus, a gente perde a bênção, né? Se a gente ficar argumentando Jesus, mas olha para o senhor ver, está assim, está assado, você não acha que tinha que ser assim primeiro para depois ser assim? Se a gente ficar argumentando com Jesus, a gente acaba perdendo a bênção. O milagre dos 10 leprosos estava nele fazer o que Jesus mandou. Porque Jesus não limpou eles para depois eles ir. Jesus mandou eles irem, e quando eles foram, eles ficaram limpos. O milagre aconteceu na vida dos 10 leprosos quando eles obedeceram a ordem de Jesus. Eles foram e foram curados. Amém? Muitas pessoas não recebem o milagre das mãos de Jesus porque fica querendo explicação, fica argumentando com Jesus, ao invés de seguir a orientação de Jesus, ao invés de obedecer a ordem de Jesus, elas ficam querendo explicação e o milagre não acontece na vida da pessoa. Mas nós devemos fazer como esses 10 leprosos, que não ficaram argumentando com Jesus, mas simplesmente fizeram o que Jesus mandou, e quando eles fizeram, o milagre aconteceu na vida deles, e assim também vai acontecer na nossa vida. Amém? Existem milagres que só vão acontecer na nossa vida quando a gente der um passo diante da ordem de Jesus. Certa vez Jesus estava na sinagoga e tinha um homem da mão mirrada. Esse homem tinha a mão ressequida. Ele não podia estender a mão igual nós estendemos. E veja bem o mistério do milagre. Jesus chamou ele, como se ele estivesse sentado ali, no meio da multidão. E aí Jesus chamou ele, vem para o meio. Vem para o meio. Ou seja, se fosse hoje, vem aqui à frente. Aí quando aquele homem que tinha a mão mirrada, aquele homem que tinha a mão ressequida veio à frente, Jesus falou para ele assim, olha, estende a mão. Ele poderia argumentar também, mas Jesus, o senhor não sabe que a minha mão é seca? O senhor não sabe que os dedos da minha mão é atrofiado? Eu não posso estender a mão, eu não consigo. Jesus, se o senhor quer que eu estenda a mão, então cura primeiro. Se ele ficasse argumentando assim, ele teria morrido com a mão seca, com a mão ressequida. Mas ele não ficou argumentando. Quando Jesus falou para ele, estende a mão, quando eles olharam com os olhos da carne, eles viram a mão ressequida. Mas quando ele obedeceu ao que Jesus falou, ele estendeu a mão, e quando ele fez o gesto para estender a mão, o poder de Deus entrou em ação, e a Bíblia diz que a mão ressequida foi curada e ficou igual a outra que era sã. O que nós estamos aprendendo aqui nesta noite em relação ao milagre? Que Jesus, ele vai fazer o milagre quando a gente agir pela fé. Os leprosos, com os olhos da carne, eles concluíram que estavam leprosos, porque eles estavam vendo a lepra. Mas com os olhos da fé, eles pensaram assim, não, Jesus está falando para nós ir, mostrar o sacerdote, porque nós já estamos curados. Então vamos embora, vamos lá. Aí quando eles foram,
agiu pela fé, o milagre aconteceu. Esse homem da mão ressequida, quando ele agiu pela fé e estendeu a mão, mesmo sabendo ali que a sua mão ainda estava ressequida, quando ele fez o gesto para estender a mão, em obediência à ordem de Jesus, o milagre aconteceu na vida dele. Esses dois milagres, dos 10 leprosos e o milagre do homem que foi curado da mão ressequida, mostra para nós que nós, para recebermos o milagre, nós não podemos agir com os olhos da carne. Porque os olhos da carne, os leprosos viram lepra. Com os olhos da carne, o homem da mão ressequida viu a mão ressequida, seca, que não podia estender a mão. Mas com os olhos da fé, eles viram a lepra desaparecer. Com os olhos da carne via lepra, mas com os olhos da fé, viram a pele limpa. E com os olhos da carne, viram a mão doente. Mas com os olhos da fé, viu a mão curada como a outra. E eles deram um passo pela fé. E o milagre aconteceu. Sabe por que Deus, muitas das vezes, não opera milagres na vida das pessoas? É porque elas agem com base no que elas veem. Né? E isso não funciona. Nós temos que agir com base naquilo que nós não vemos. Nós não estamos vendo, mas estamos caminhando como se estivesse vendo. Né? Tem gente que fala assim, mas abrir uma igreja num salãozão desse aqui, está doido. Porque eles não estão vendo o que nós estamos vendo. Eles não estão vendo o que nós estamos vendo. Né? Nós estamos vendo multidão louvando o Senhor, ouvindo a palavra, mas eles não estão vendo isso. Então nós temos, é por isso que você vê aí, a pessoa abre um grande salão, e aí de repente enche de gente. Por quê? Porque eles agiram pela fé. Eles alugaram ou compraram um salão, igreja, para comportar centenas de pessoas, mas eles não tinham essas centenas de pessoas. Eles agiram pela fé e Deus honrou a fé deles, e hoje a igreja não cabe de gente. Porque agiu pela fé, é assim que nós temos que fazer. Nós temos que agir, não pelaquilo que nós vemos com os olhos da carne, mas por aquilo que nós estamos enxergando pelos olhos da fé. Porque Deus, Ele vai fazer conforme a nossa fé. Amém? Então, com certeza, o milagre já está garantido para nós. Amém? Porque nós estamos agindo não segundo a nossa carne, os nossos olhos carnais, mas estamos agindo pela fé. Pela fé no poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Então não esqueça. Aqui a Bíblia diz que os 9 que foram curados eram ingratos, eram israelitas, pertenciam ao povo de Deus, mas eram ingratos. E um era samaritano, era estrangeiro, não pertencia ao povo de Deus. Era considerado uma das piores pessoas da sociedade. Mas esse samaritano, embora se fosse hoje, não pertencia à igreja, né? É como se fosse hoje. 10 pessoas é curado do câncer. 9 é crente e uma não é. Não pertence à igreja. Mas a que não pertence à igreja, agradece a Deus. Tem atitude de agradecimento. E aquelas que dizem que é membro do corpo de Cristo, não a reconhece o milagre, não agradece a Deus. Como esse samaritano, estrangeiro, que não pertencia ao povo de Deus, veio agradecer a Jesus, a Bíblia diz que ele veio, caiu de joelhos
aos pés de Jesus e agradeceu com voz alta. Glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor Jesus, obrigado mestre, eu estou curado, aleluia. Aí Jesus falou assim, mas não foi 10? Não foi 10 que foi livre? Cadê os outros? Né? Cadê os outros 9? Não houve ninguém que voltasse ali para glorificar a Deus. Amém? Mas esse estrangeiro veio agradecendo a Deus, significa que Deus, Ele quer que nós agradeçamos a Ele pelos milagres que Ele realiza em nossa vida. Tem pessoas que vêm à igreja, recebem o milagre, recebem a cura, recebem a prosperidade, vai embora e não volta mais. Estão seguindo o exemplo dos 9 leprosos. Mas este aqui não. Este veio agradecendo a Deus e no verso 19, Jesus diz, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando Jesus falou para o curado, as pessoas curadas, que a fé tinha salvado, está falando que a fé tinha livrado ele da doença. Não que já estava no céu, né? Salvou, que eu falei aqui um dia que salvar significa libertar do pecado e das suas consequências. Então a doença, muitas das vezes, é consequência do pecado. O pecado tem entrado no mundo. Então, quando Jesus curou, Ele estava salvando a pessoa ali daquele pecado. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos sempre lembrar desses 2 milagres, a cura dos 10 leprosos e o que eles fizeram para tomar posse do milagre, e também do homem da mão ressequida, que todos essas pessoas, né, essas 11 pessoas, deram um passo não baseado no que elas estavam vendo, porque elas estavam vendo doença com os olhos da carne, mas elas agiram como se não estivessem vendo doença, elas agiram como se estivessem vendo cura, saúde. É por isso, irmãos, que muitos não recebem milagre, porque a pessoa chega aqui, eu estou sentindo aquela dor, eu estou assim, estou assado. Aí você ora com toda a fé, você ora, profetiza vitória, mas a pessoa, ela age como um doente. Aqui nessa mensagem está a resposta. Por que uns recebem a cura e outros não? Porque os 10 leprosos e o homem da mão ressequida, eles estavam vendo doença. Mas eles agiram, obedecendo o mandado de Jesus, eles agiram pela fé, vendo saúde. Se Jesus mandou eu ir mostrar ao sacerdote, então nós estamos curados. Alguém poderia falar assim, mas vocês não estão vendo a lepra na pele de vocês, não? Não, não estão vendo, não. Nós estamos vendo a lepra, a lepra já desapareceu. Mas olha aí, a lepra aí. Não, aqui já está curado. Jesus falou para eles que estão curados, então vamos. Aí quando foi, a lepra desapareceu. Quando foram, a lepra desapareceu. Alguém poderia falar assim, moço, como é que você vai estender a mão? A sua mão está seca, está atrofiada. Fala para Jesus fazer ela abrir primeiro, para depois você estender ela. Mas ele não fez isso, ele falou, não, se Jesus está mandando eu estender a mão, é porque eu posso estender a mão. Então quando ele estendeu a mão, eu estou curado. Aí a mão foi curada. Então, muitos recebem a cura, porque mesmo vendo doença com os olhos da carne, eles agem, eles têm atitudes de quem não está vendo doença. Eles têm atitude de quem está vendo saúde. Por isso recebe o milagre. Teve um dia que eu orei por uma pessoa aqui, ó, para você ver como a pessoa perde a bênção de Deus. Eu orei por ela com muita fé, sabe? Não teve dúvida no meu coração, ungi ela.
profetizei a bênção. Só que quando ela estava saindo ali na porta, ela falou assim: irmão, eu estou vendo que a qualquer momento eu vou parar no hospital. Eu estou piorando cada vez mais, eu vou piorar cada vez mais, e a qualquer momento eu vou parar lá no leito da enfermidade. Eu falei para ele assim: irmão, você tem que agir acreditando no que foi dito lá na oração. Foi profetizado saúde na sua vida. Então você tem que falar o seguinte: a partir de hoje, eu sou uma pessoa curada. Eu vou ter saúde cada dia mais. Né? Essa enfermidade vai desaparecer. Já estou curado em nome de Jesus. E a pessoa tem que agir como uma pessoa saudável. Quando, há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu tinha sinusite. Eu cheguei na igreja, o pastor falou assim: olha, tem uma pessoa aqui que o Espírito Santo está revelando que você tem sinusite. E hoje Jesus te cura. Aí eu fui lá na frente, recebi oração. Mas eu fiquei ainda uma semana sentindo aquela dor assim na testa, aquele mau cheiro no nariz. Aí eu falei assim: não, eu fui revelado, recebi oração e eu estou curado. Isso aqui vai desaparecer. Aí, com uma semana, desapareceu. E já tem mais ou menos 15 anos isso. Nunca mais eu senti aquela dor na testa, aquele mau cheiro no nariz. O sinusite desapareceu, porque eu abri a boca e falei palavras de fé. O diabo queria que eu ficasse, tá vendo? Eu fui lá na igreja, disse que eu ia ser curado, cadê? Tá aí, tá doendo, tá cheirando mal o nariz. Se eu falasse essas palavras, eu não teria recebido cura. Mas eu falei: não, isso aqui vai desaparecer. Não precisa a pessoa mentir e falar assim: não estou sentindo nada, não está cheirando mal não. Não precisa da pessoa mentir. Mas ela tem que abrir a boca e falar palavras em conformidade com a profecia. Foi profetizada a cura na minha vida. Então o meu dever era abrir a boca e falar palavras de fé. Não, isso aqui vai desaparecer. Eu sou curado em nome de Jesus. E Jesus curou e nunca mais eu tive sinusite. Aí está porque uns recebem o milagre e outros não recebem o milagre. Porque uns, mesmo recebendo a palavra profética, age como se não tivesse recebido. Igual o irmão, né? Acabei de profetizar o milagre na vida dele, ele sai da igreja para fora. Eu estou piorando a cada dia e daqui a pouco eu vou estar lá no hospital. Pior ainda, eu nem sei se vou conseguir vir mais na igreja caminhando. Ué, então, cadê a fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que Jesus passou numa localidade e ele não pôde fazer muitos milagres porque o povo não tinha fé. Ele só curou algumas pessoas colocando a mão nelas. Amém? Então, mesmo que você veja impossibilidades, haja como alguém que está vendo possibilidades. Mesmo que você não esteja vendo aquele sucesso que você quer, mas você tem que pensar e agir como se você já estivesse vivendo aquele sucesso, né? E aí o milagre vai acontecer no nome de Jesus. Amém?